Alô, pessoal da CryptoLive! Bem-vindos a 2023, provavelmente um ano de recuperação do Bitcoin, o que todos esperamos. Vamos dar uma analisada geral no mercado, o que vai acontecer agora nesse começo de ano, para ver o que a gente pode esperar para o final de ano e para o próximo ano aí. Nós vamos dar uma olhada no tempo gráfico anual do Bitcoin ali, vamos ver o que a gente pode esperar, o que já aconteceu no passado e o que a gente pode se basear agora para esse começo de ano e para os próximos anos aí pela frente, tá? Então vamos dar essa analisada comigo, vamos começar sempre no DXY para a gente poder ver ali no médio e curto prazo o que está acontecendo, para depois a gente ir lá para o Bitcoin e para as outras criptomoedas. Bora comigo? Comigo então agora aqui no gráfico, pessoal, a gente está com DXY, como sempre a gente começa analisando o DXY, que é a força do dólar perante todo o resto do mundo. Então se o dólar está em queda, provavelmente a gente está vendo outros mercados subindo, outras moedas se valorizando perante o dólar, tá? E como a gente sabe que o dólar é a moeda que transita pelo mundo, a gente sempre tem que analisar ela para saber para onde é que o dinheiro está indo, da onde é que o dinheiro está vindo e para onde é que ele pode ir. Com isso daí a gente obter lucros. Então vamos dar uma olhadinha aqui. A gente sabe que a gente está nesse canal de alta no DXY, onde a gente tocou na LTB lá, tá? E entrou numa grande correção, tá? Então essa correção já perdeu a EMA 12, já mostrou fraqueza, tá? E a gente vai esticar a Fibonacci aqui do fundo até lá em cima para ver até onde vem, tá? Então, olha só, a gente já passou do 0,38 de FIBA, onde seria um movimento positivo, e a gente já está quase atingindo o 0,5 aqui de FIBO, onde a gente já passaria para um período de lateralização, tá? Se a gente continuar caindo aqui, provavelmente a gente vai ver em 0,61 e com isso daí a gente vai ter uma correção ainda maior no DXY, mostrando o quê? Que o dólar está perdendo força perante todos os outros mercados. Então a gente sempre tem que ficar de olho nisso daí. No curto prazo, vamos dar uma olhadinha no curto prazo que está acontecendo. A gente viu no semanal mais uma movimentação de baixa, está perdendo o último fundo com um fechamento, olha só, do semanal. A gente fechou o semanal aqui abaixo, tá, da última mínima. Então, com isso daí, não chegou a fechar bem abaixo, tá? Mas ele perdeu o fundo, ok? E agora provavelmente vai ter uma continuação de queda ainda. Então vamos ficar de olho, vamos dar uma olhada aqui no diário, como é que tá. Ele esfriou, ele não entrou nem em sobrevenda no diário ainda, pessoal. Então ele tem espaço para cair mais, tá? Ele se lembra aqui a nossa cunha descendente, ó, no diário, vamos traçar ela. Vamos ver como é que ela tá. Ela chegou a ser rompida para cima, tá? E agora voltou a cair. Vamos ver se a gente daqui a pouco faz um reajuste nela, ó. Se a gente reajustar ela para cá, a gente vai virar um canal isso daqui, tá? E aí pode continuar caindo. Mas agora, o próximo suporte que ela vai ter aqui é no 102.17, tá? Então, o DXY tem um suporte no 102.17. É 102 aqui? Vamos arredondar para 102, tá? Então, é o próximo suporte que ele vai ter, a nossa linha de tendência de alta, tá? Então, a gente pode ficar de olho aí numa correção até mais ou menos esse ponto aqui, fazendo os mercados de cripto, o SP500, Nasdaq, os outros mercados, ter uma continuação de alta até lá. Vamos passar então agora aqui para o SP500. Olha só essa movimentação no SP500 aqui que é muito importante, tá? A gente pode estar formando aqui um ombro, cabeça a ombro, que é um padrão de reversão, ok? Essa movimentação aqui, tá? De ombro, aí aqui a gente forma a cabeça, ok? E aqui a gente tem a formação de um outro ombro. O que é isso? Vem sequências de pivôs de baixa, tá? E a gente vai estar invertendo para pivôs de alta. Então, com isso daí se forma uma figura gráfica chamada de ombro, cabeça, ombro, ou OCOI, tá? Que é a abreviação. Deixa eu trocar aqui para verde, porque é uma movimentação de reversão de baixa para alta. Então, ó, a gente vem com essa movimentação de queda, tá? Fazendo pivôs de baixa, tá? Pivô de baixa, ó. Pivô de baixa. E agora aqui vai vir a tentativa dos compradores, tá? De reverter a tendência para um pivô de alta.
tá? E se revertendo a tendência, confirmando esse pivô de alta, fazendo o rompimento dessa cunha descendente para cima, a gente vai ter o SP500, um dos maiores mercados, o maior mercado mundial, revertendo para alta. Com isso daí, provavelmente vai puxar os outros mercados, tá? Os investidores vão começar a tirar o dinheiro que está guardado na poupança lá em alguns rendimentos de renda fixa, tá? Por quê? Porque agora o risco-retorno vai estar favorável para a compra. Então a gente tem que ficar de olho nisso daqui. Nasdaq, pessoal, está mais fraca, mas ela ainda não perdeu o fundo. Olha a linha vermelha aqui, ó, é um suporte que eu falei para vocês que a gente teria que segurar. Se a gente olhar o SP500, a gente teve uma movimentação de alta aqui, ó, mais forte, tá? E aí ele está fazendo um fundo agora aqui para subir. Já a Nasdaq, ela não fez essa movimentação forte de alta e ela, né, tá mais fraca. Mas automaticamente, deixa eu apagar aqui, automaticamente o volume está muito baixo, baixíssimo. Então isso daí nos mostra o quê? Que os vendedores que estão querendo ganhar na queda do ativo estão receosos, eles não estão entrando com valores muito altos. Então isso daí nos mostra uma fraqueza. Por quê? Porque os outros mercados já tiveram uma grande correção. E quando tem uma grande movimentação para algum dos lados, o que acontece? O pessoal começa a tirar o pé do acelerador, começa a ir mais devagar, até ter uma visão melhor de mercado. Com isso daí o volume cai. E aí a gente já pode ver que provavelmente tendo uma reversão no SP500 vai puxar todos os outros mercados. A gente tem o total aqui das criptomoedas, como eu falei para vocês, era muito importante a gente conseguir fazer um fundo mais alto do que esse fundo aqui para tentar o pivô de alta aqui. Se a gente colocar no semanal, olha só, a gente criou um inside bar. O inside bar normalmente é um padrão de equilíbrio, tá, pessoal? Que é o quê? Uma vela dentro da outra. A partir da terceira vela é criado o inside bar. A gente pode pegar aqui, ó, linhas e traçar suporte aqui embaixo, tá? Na mínima da vela e na máxima uma resistência. Então, quando o valor estiver chegando próximo dessas linhas aqui, a gente vai sofrer resistência e vai ter suporte aí na baixa. A gente abriu o 4 horas aqui, ó, provavelmente a gente vai ter um padrão de equilíbrio, né? Então, a gente pode ver aqui, ó, deixa eu traçar a linha aqui mais comprida aqui. Pera aí. Ó, a gente pode traçar essa linha aqui, tá? Deixa eu apagar essa branca aqui, que ela vem lá de trás. E a gente pode traçar essa daqui, ó. Essa LTA aqui e essa LTB aqui. O preço pode continuar trabalhando aqui dentro, tá? Então, vamos ficar de olho. Aí, deixa eu ajustar aqui, ó. Vamos ficar de olho. Se a gente tiver um rompimento para cima, aqui vai ser muito importante. Se a gente tiver um rompimento para baixo, ali vai trazer fraqueza para o mundo cripto. Eu acredito que a gente possa vir buscar essa outra LTB aqui, tá? Aqui de cima com o rompimento dessa daqui. E essa LTB buscaria lá a 814, 815 bilhões de dólares no mundo cripto, tá? Atrairia mais de 100 bilhões para o mundo cripto agora, nesse momento. Então, a gente tem que ficar de olho nisso daí. Vamos analisar agora o USDT, o USDC e DAI, as três principais stablecoins, que é o quê? O dólar no mundo cripto, tá? Todo dólar que está no mundo cripto ele é revertido para stablecoins, que é pareada sempre com dólar, e aí a gente analisa elas para saber para onde é que está a principal movimentação. Se a gente colocar no semanal aqui, ó, a gente tem um triângulo simétrico dentro dele, que é um padrão de equilíbrio, que provavelmente pode vir buscar aqui o fundo, tá? E buscando o fundo, a gente vai ver o mercado de cripto ter uma grande alta. Então, a gente pode ter o Bitcoin aí a 20, 21 mil aí, com essa movimentação de queda aqui, tá? Porque nesse momento a gente tem em dólar, todo o dinheiro que está no mundo cripto, 15,31,19 está em dólar, tá? E aí com essa movimentação de queda aqui, ele vindo para 12% lá, 12,5% por aí, a gente vai ter esses 3% se transferindo para criptomoedas, transferindo para Bitcoin e outras criptomoedas, fora o dinheiro ainda que está entrando dos outros mercados. Então a gente pode ter uma alta bem forte aí, né? Se esses gráficos se confirmarem, tá? Sempre lembrando disso. A gente tem o Bitcoin aqui, ó,
no gráfico semanal, ele deu uma valorização bem forte, rompeu os outros fundos, tá? Então, agora ele pode entrar em correção aqui. E sempre lembrando, dominância em correção, a gente vai ter as outras altcoins subindo, tá? A gente vai ter as altcoins numa valorização maior que o Bitcoin. Então, dependendo agora do momento, se a gente for operar long, vai ser preferível operar em altcoins do que no Bitcoin. Sempre lembrando para ficar atentos aí, porque a gente está num momento bem complicado aí e para ser estopado é fácil, pessoal. Então vamos chegar agora no Bitcoin, pessoal. A gente vai colocar aqui no gráfico de 3 meses, tá? Deixa eu pegar um gráfico mais antigo aqui para a gente ter uma análise um pouco mais profunda, tá? Eu acho que a Bitfinex aqui é o mais antigo. Ó, na Bitfinex aqui tem o gráfico de 3 meses. Eu vou passar por 6 meses aqui. Eu acho mais... vai ficar mais claro. Olha só, todas as vezes que a gente teve a gente teve uma correção lá no começo, tá? De 6 meses, 3 velas de 6 meses em correção aqui, ó, até 2015, tá? Foi a primeira vez que a gente teve, única vez que a gente teve 3 meses em correção, ok? E após isso, a gente teve sempre 2 velas de 6 meses, no máximo, em correção. Depois a gente já começou a iniciar o pivô de alta. Então, olhem aqui, ó. Podem ver o pivô, vocês conseguem ver o pivô aqui, pessoal. Ó, topo, fundo, tá? Topo, fundo, tá? Mais alto do que esse último fundo aqui formado. E aí formou o pivô de alta que levou essa grande valorização que a gente teve aqui, ó. Que levou o Bitcoin lá a 69 mil dólares. Ó, vou dar uma ampliada para vocês aqui. Vou dar uma diminuída aqui. Então, a gente teve aqui ó, o pivô nos 6 meses, tá, pessoal? Então, automaticamente, a gente tem que corrigir. E o que a gente fez? A gente fez correção aqui até a EMA 12 dos 6 meses. E agora, provavelmente, a gente pode vir ter aqui a nossa movimentação de alta. Para isso, a gente vai precisar criar um pivô de novo de alta, tá? Então, a gente vai abrir o mensal aqui. Dentro do mensal, a gente já teve, olha só, o número, a correção que a gente teve aqui no mensal já bem forte. A gente já bateu lá embaixo e provavelmente agora a gente consolide aqui para ter uma reversão. Deixa eu voltar para o gráfico normal aqui do Bitcoin. Deixa eu pegar aqui, ó. E aqui, ó, pessoal, agora a gente vai analisar o quê? A gente vai analisar esse último movimentação aqui. Dentro dessa movimentação, se a gente colocar no semanal, a gente vai... É bem claro aqui, pessoal, quem faz análise gráfica já põe o olho e já consegue ver. Olha só. No médio e curto prazo, a gente tem o quê? Uma cunha descendente aqui, ó, pessoal. Que a gente daria essa movimentação como única, tá? E a gente tem ainda essa LTA vindo lá de trás, ó, servindo como suporte. Então, a gente tem essa LTA aqui, a gente tem essa LTA aqui, a gente tem essa LTB aqui que pode ser traçada lá de cima, tá? Ou pode ser traçada daqui de cima, ó. E aí, a gente tem essa movimentação aqui, tá? Ou ainda a gente pode ter ela vindo daqui, ó. Opa. Ela vindo daqui, ó. E aí a gente já ter rompido aqui para cima, com uma expressão muito fraca, tá? E aí feito um padrão de acumulação. Normalmente, pessoal, o que acontece quando a gente tem uma queda tão forte assim nos últimos meses como a gente teve agora, é fazer o quê? Uma acumulação de um período aí de 3 meses até a gente conseguir uma reversão, tá? Então, se a gente analisar aqui, agora tá tentando o pivô de alta, tá? No semanal. A gente bateu na EMA, corrigiu, bateu na EMA, caiu, bateu na EMA de novo, jogou o preço para baixo, bateu na EMA, a gente já bateu na EMA 1, 2, 3, 4 vezes. Normalmente, pessoal, depois da terceira, os compradores começam a ganhar mais força, tá? Para conseguir romper a EMA aí. Então, a gente conseguindo romper a EMA, a gente vai ter feito um pivô de alta no Bitcoin, que é muito importante. Aqui, ó, fundo, tá? Topo, fundo. E aí, com esse rompimento aqui, pessoal, aí vai ser bem bonito. A gente vai ter uma valorização bem forte aí
para vir buscar no mínimo um topo no mensal, tá? E aí a gente vai enfrentar a próxima resistência lá, ó, em 24 mil, onde está a EMA 12 do mensal, tá? Então isso aqui é muito importante, a gente vai ter essa resistência agora, enfim, lá na casa dos 24 mil. E olha só a confluência, tá? A gente, além da EMA 12, vou botar a linha aqui para vocês verem, a gente vai ter esse último topo aqui, ó, tá? Em 25.300. Então, a gente vai ter dois pontos aí de resistência bem forte no Bitcoin, que é os 25.300, tá? Do último topo junto com a EMA 12. O que acontece aqui se a gente conseguir superar os 25.300, pessoal? Pode acontecer um short squeeze, que a gente chama, que é o quê? Todo mundo que está operando vendido, tá? Eles têm um ponto de compra, porque eles têm que recomprar o Bitcoin para devolver o empréstimo que eles fizeram. Quando a gente faz uma operação vendido, nada mais é do que a gente pegar o Bitcoin emprestado, vender, ficar com esse dinheiro, comprar o Bitcoin mais barato e devolver, tá? Então, automaticamente, tem gente ainda que está shortado, na verdade tem muita gente ainda que está apostando na queda e provavelmente o stop deles devem estar aqui, eles devem ter diminuído para cá em 25.300 ali, 25.200. Quando bater ali, pessoal, vai entrar uma ordem de compra muito grande. Por quê? Porque todos vão ter que recomprar para devolver esse Bitcoin. Com isso daí, a gente pode ter uma alta gigantesca, tá? Então a gente tem que ficar de olho nisso daí. É o ponto mais importante agora, mas provavelmente a gente vai sofrer uma resistência bem forte também nesse ponto, porque eles não vão querer deixar o preço superar os 25.300, porque senão, olha só, a gente vai abrir um espaço muito grande. A gente vai abrir, olha só, aqui tem um topo, tá? E a gente tem todo esse espaço aqui, ó, para fazer uma movimentação de alta sem resistências, tá? Então a gente só tem a resistência lá na base dos 48 mil, 47 mil lá. Então a gente vai ter todo esse ponto aqui, tá? Para o mercado, para o Bitcoin subir com muita força. Então a gente tem que ficar de olho nisso daí nos próximos movimentos do Bitcoin. Vamos dar uma olhada em FTM, pessoal. Eu tinha passado para vocês aqui, ó, um triângulo simétrico, tá? Na FTM, no curto prazo. E olha só a movimentação que ela teve aqui, pessoal. Já só nesse momento, tá? Mais de 5%. Mas eu tinha avisado vocês aqui embaixo, ó. Quem acompanha os vídeos todo dia, agora a importância, pessoal, de acompanhar os vídeos todo dia. Vocês vão pegar oportunidades aí muito boas. Então, quem pegou nessa movimentação aqui, ó, que eu passei, já tá com mais de 7% de lucro, tá? Então, aproveitem aí sempre. Olha só, a gente tem bastante espaço aqui para trabalhar. Então, aproveitem aí. Quem tá fora, eu quero entrar em FTM. Pessoal, espera uma correção aí, um reteste talvez aqui para entrar, tá? Quem tá dentro já sai com uma parte, sempre lembrando, pessoal, quem tá numa operação de curto prazo, médio prazo, curto prazo, sai com uma parte, põe o lucro no bolso e larga o stop lá no último fundo, tá? Eu largaria, o bom último fundo seria aqui na casa dos 0,1941. Então, e deixa rolar, espera fazer um fundo aqui ascendente a esse fundo e sobe o stop e aí é só alegria, tá, pessoal? Deixa rolar. Litecoin, quem pegou um sinalzinho ontem de Litecoin aí, deve estar feliz, pessoal, porque a gente já bateu alguns alvos aí, a gente tá com uma movimentação bem boa, tá? Se a gente colocar no semanal, olha só, o que eu falei para vocês? Quem acompanha diariamente aí sabe, provavelmente a gente estava fazendo um fundo no semanal para a gente ter essa movimentação de alta aqui. A gente pode enfrentar agora um padrão de equilíbrio, tá? A gente pode enfrentar um padrão de equilíbrio porque a gente teve uma queda bem forte e aí essa movimentação agora de alta aqui. Então, a gente pode fazer o pivô de alta. Vamos colocar Fibonacci para ver, pessoal, como é que tá. Então, a gente teve essa movimentação aqui de alta. Opa. Cadê? Deixa eu aumentar aqui para vocês verem melhor. Cadê Fibo? Aqui. A gente teve essa movimentação de baixa, tá? E a gente já atingiu lá, ó, 0,61 de Fibo. Então, foi um repique muito forte, muito bom. Então, a gente já abre o espaço suficiente para um pivô de alta. Quando a gente atinge 0,61 de Fibo, a gente abre espaço suficiente para um pivô de alta. Então, a gente pode vir aqui,
dar uma corrigida aqui, tá? Para depois ter uma continuação de alta. Então, fiquem de olho aí para ver se a gente vai conseguir fazer isso. Se a gente colocar na retração de FIBO aqui, buscando a expansão de FIBO, tá? Então, a gente joga a expansão de FIBO aqui, ó, até aqui. E a gente teve como alvo aqui 0,38, a gente tem como alvo o 0,5 de FIBO, 0,61, tá? Que seria bem no último topo em $84. E se a gente conseguir romper aqui o último topo, a gente tem ainda de alvo lá os $123, tá? Que vai dar confluência com esse último topo aqui, ó. Então, fiquem ligados aí, a gente pode dar... Se o Bitcoin dessa esticada lá para os $20.000, provavelmente nós vamos ver Litecoin na casa dos $120, tá? Então, fiquem de olho nisso daí, que a gente pode ter essa boa movimentação aí nos próximos meses. Ethereum, pessoal. Ethereum, como vocês sabem, ele tá nessa cunha aqui que eu já tinha passado para vocês, ó, descendente. Provavelmente ele só vai romper quando o Bitcoin romper também. Então, eu acredito que ele não perca mais esse fundo aqui, tá? Ele continue aqui dentro, trabalhando aqui dentro, e se mantenha acima aí dos $1.000 ali. Eu acho que $1.000 é um ponto bem, bem forte ali, é um número psicológico, tá? Então, acho que não perde mais os $1.000. Provavelmente, se fizer esse pivô no semanal aqui, ó, aí a gente começa a reversão já de mercado, que é o que está todo mundo esperando para fazer aportes aí em long, tá? Então, se a gente conseguir esse pivô de alta aqui, ó, provavelmente vai levar uma boa valorização aí para o mercado de cripto. A gente tem a Comp aqui, que eu também já tinha passado para vocês, que a gente está nesse canal de baixa aqui, ó, e a gente tem um risco-retorno bem favorável, tá? Então, se a gente colocar aqui, ó, deixa eu pegar aqui o fundo, tá? A gente tem um risco agora aqui, deixa eu dar uma esticada, tá? A gente tem um risco agora aqui de perda ali de 17%, tá? Mas se a gente romper aqui, a gente pode vir buscar o topo aqui e ter uma lucratividade, olha lá, de 2.700%. Então, lembrando sempre, colocando $100 pode perder $17, e se tiver uma valorização, buscar de novo o topo, a gente pode ir buscar aí $2.700 com uma operação apenas arriscando $17, tá? Então, risco-retorno bem favorável. Eu tô vendo o volume de compra aqui, ó. Olha só como o volume de compra já tá muito maior do que o de venda, tá? O volume de compra já começou a se destacar mais que o de venda. Então, isso daí me chama bastante atenção, tá? Ó, se a gente conseguir esse pivô no semanal aqui também, romper aqui a EMA do semanal e fizer o pivô aqui, a gente vai conseguir uma boa movimentação. OP, pessoal. A OP, eu já tinha mostrado para vocês que a gente está nesse triângulo simétrico, tá? Um padrão de acumulação. Quando a gente ter um rompimento, vai ser um rompimento bem forte. A gente vai ver aí uma valorização bem forte dela se a gente tiver esse rompimento para cima. Eu já tinha avisado vocês aqui embaixo, ó. Quem não assiste meus vídeos, pode voltar aí e assistir. Eu já tinha avisado aqui embaixo, ó. Risco era de perder, ó, 13,5%, 4%, para a gente vir buscar aqui. Só agora, ó, a gente já tem mais de 8% de valorização. Se a gente buscar a LTA, quer dizer, a LTB aqui, a gente já bate 12%. Se a gente tiver um rompimento para cima e vir buscar esses últimos topos aqui, já dá 60%. E já, se a gente buscar a alta histórica, mais de 150%. Tá? Então, quem acompanha aí já está posicionado em Open aí. E agora é esperar para ver como é que vai ser, tá? Como é que vai ser a movimentação dela nesse momento aqui, porque a gente tá testando agora a EMA 12 do semanal, do 2 dias. A gente tem a do semanal também aqui, ó. Então, a gente tem que ficar de olho aí. Como lembrando, a gente está no padrão de equilíbrio e se a gente conseguir romper para cima, vai ter uma boa movimentação. Acho que foi isso, pessoal. Dei uma analisada rápida aqui nas outras. Acho que o mais importante mesmo era passar para vocês essa visão do Bitcoin, que a gente pode vir buscar aqui a EMA do mensal. A gente está 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 meses, mais de 10 meses, na verdade, 11, praticamente longe da EMA do mensal, tá? Então, a gente não fica muito tempo tão longe dela e a gente provavelmente vai vir aqui
Eu acredito que a gente rompa ela aqui um pouco, dê uma esticada, depois volte para retestar ela, trabalhe em cima dela para depois a gente ter uma movimentação de alta aí, tá? Para a gente aí superar lá os 69 mil. Mas isso daí tem muito tempo para acontecer ainda. Uma coisa que eu quero falar para vocês, pessoal, a gente normalmente antes do Harvard, 500 dias, entre 500 e 550 dias antes do Harvard, a gente normalmente acha o fundo do Bitcoin aí, né? Quando a gente está num bear market. E a gente está nesse período agora, então provavelmente a gente pode sim já ter achado o fundo, mas lembrando sempre, a gente tem que ficar com o pé atrás, porque a gente está com diversos pontos aí, com estabilidade financeira no mundo, a gente está com os Estados Unidos entrando em recessão, a gente já está com a Europa praticamente em recessão, a gente já tem algumas empresas aí com risco ainda de falência, né? Então a gente está num ponto ainda que a gente nunca viu o Bitcoin passar por esse momento, tá? Por essa estabilidade mundial. Então a gente ainda está colocando o Bitcoin à prova nesse momento para se provar aí. Eu, olhando de fora, eu tô achando muito bom esse ponto do Bitcoin. Por mais que ele tenha caído o que ele tenha caído, ele está se mantendo ainda forte, né? E acredito que num próximo bull market, né, vai ser o ativo aí que mais vai se valorizar e vai se expandir pelo mundo, tendo a sua adesão, né, se multiplicando aí diversas vezes e a gente vendo o Bitcoin atingindo máximas históricas aí. Acredito que até 2026 a gente vai ver o Bitcoin lá pela casa dos 300 mil dólares ainda, tá? E aí até 2030 aí a gente vai ter o Bitcoin como uma das principais moedas mundiais já girando o mundo. Então, essa daí é a análise que eu faço no começo desse ano. Desejo um ano maravilhoso para todo mundo aí. Espero que vocês acompanhem a gente diariamente. Não esqueça, pessoal, deixar o likezinho aí embaixo. Também se inscrever aqui no nosso canal, ativar o sininho para assim que sair o vídeo vocês já receber e poder aproveitar todas as oportunidades que a gente tenha passado aqui. Lembrando também, pessoal, a gente tem o nosso Telegram, onde a gente passa várias dicas lá diariamente para você estar lucrando junto com a gente. Então, que você já tem uma noção aí básica, você já vai conseguir lucrar junto com a gente. Também a gente tem o nosso Instagram, onde a gente passa várias informações, notícias importantes de tudo que está acontecendo, para a gente estar bem informado. E alguns aprendizados que a gente passa lá também, para vocês poderem estar aprendendo aí e evoluindo junto com a gente. Vou mandar um abraço para todo mundo aí, um feliz 2023 e bora com a Crypto Live.